Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da plataforma Moretti, um canal que traz assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Fernanda Martins Krishman e hoje vou falar um pouquinho sobre principais formas e tipos de precipitação pluviométrica e sua importância para as atividades agrícolas. Vamos começar falando sobre o que é precipitação. Nós chamamos de precipitação quando qualquer líquido ou água congelada se forma na atmosfera e cai de volta na Terra. Bom, a precipitação ocorre de várias formas, como chuva, granizo, neve e orvalho. Em conjunto com evaporação e condensação, a precipitação é uma das três partes principais do ciclo da água no planeta. E como que a precipitação se forma? O vapor d'água ela condensa nas nuvens, formando gotas. Quando elas ficam muito pesadas, elas caem como chuva. Se estiver muito frio, elas caem como neve ou granizo. E quais são as características da água da precipitação? A água da precipitação é sempre doce porque o sal do mar não evapora, mas ela pode ser contaminada por poluentes, gerando chuva ácida, que é prejudicial a ecossistemas aquáticos. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de precipitação. Vamos falar sobre a chuva. Sem dúvida, a chuva é o tipo mais conhecido de todos, também chamada de precipitação pluviométrica. A chuva é a precipitação que cai na superfície da Terra como gotas de água. Gotas de chuva se formam em torno de núcleos de condensação de nuvens microscópicas, como uma partícula de poeira ou uma molécula de poluição. As chuvas são classificadas da seguinte maneira. Nós temos as chuvas orográficas, que elas também são chamadas de chuva de relevo, que ocorrem quando algum impedimento, como escarpas, montanhas e serras, barra a massa de ar úmida. Nós temos as chuvas convectivas, que são muito comuns no sudeste brasileiro, inclusive, que são conhecidas como chuvas de verão. São chuvas ou temporais rápidos que ocorrem durante a tarde, normalmente após um dia de calor intenso. E nós temos as chuvas frontais, são as chuvas que resultam do choque frontal entre massa de ar quente e frio. Temos então o granizo e a neve, que não me aprofundarei aqui muito, pois o tema do trabalho é referente à chuva pluviométrica, precipitação pluviométrica. Nós temos algumas formas de medir eventos climáticos. Nós podemos usar, por exemplo, pluviógrafos, que registra a quantidade de chuva medida também em milímetros, ou evaporímetros, que mede o volume evaporado em um espelho da água, e também o radar pluviométrico, que mede a precipitação por radar em longas distâncias, o que permite fazer uma previsão mais acertada, especialmente no caso de locais que sofrem com inundações. Agora eu vou dar um panorama geral sobre a importância da precipitação na agricultura. É importante para a irrigação natural, a disponibilidade de água no solo, definição de épocas de plantio e colheita, influência sobre pragas e doenças e gestão do solo. Eu vou falar sobre cada uma mais adiante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a chuva. Eu já havia comentado que a chuva é precipitação líquida. Então, ela é muito importante para o manejo hídrico, levando em consideração que a chuva é a principal fonte de água para o solo. Mas eu tenho algumas coisas para pontuar aqui. Por exemplo, o excesso de chuva. O excesso de chuva pode causar encharcamento do solo, levando à asfixia radicular. Também pode favorecer doenças fúngicas, como a ferrugem, e também pode promover a compactação e erosão, o que exige técnicas como curvas de nível e cobertura do solo. Mas e a deficiência de chuva? A deficiência de chuva prejudica o ciclo fenológico da planta, afetando fases críticas como floração e também o enchimento de grãos. E também exige técnicas como plantio direto, cobertura morta e uso de cultivares resistentes à seca. E agora o granizo. O granizo ele pode causar danos mecânicos severos, destruindo as folhas, as flores e os frutos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de precipitação e suas implicações agrícolas. Eu já havia comentado que os tipos de precipitação são as orográficas, as convectivas e as frontais. E agora eu vou especificar sobre a chuva orográfica.
Eu também já havia comentado que a chuva orográfica é uma chuva provocada pelo relevo, então ela é mais comum em áreas serranas e elas têm algumas vantagens. Por exemplo, a chuva orográfica é uma chuva constante e moderada, o que favorece a infiltração e recarga do solo. Então dá para fazer um bom planejamento agrícola. Bom, e culturas perenes como café e banana são muito beneficiadas pelas chuvas orográficas se houver boa drenagem. Então, também é necessário o manejo do solo em áreas inclinadas, como terraceamento ou em plantio em faixas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a chuva convectiva. Como eu já havia comentado, a chuva convectiva são as famosas intensas, localizadas e rápidas, e são comuns em regiões tropicais, mas ela apresenta alguns desafios agronômicos. Ela tem um forte potencial erosivo, então o que requer uma necessidade de práticas conservacionistas, como plantio em nível, cobertura vegetal permanente e curta duração, pode não permitir boa infiltração. Como eu já havia falado, ela é uma chuva que ocorre de forma rápida, então ela gera um escoamento superficial. Então, existem algumas culturas sensíveis, como as hortaliças e frutíferas, que sofrem com a intensidade da chuva. Então, também pode ocorrer um alagamento ali da região. E agora um pouquinho sobre as chuvas frontais. Então, são chuvas prolongadas e de baixa intensidade. Ela é muito importante para culturas de ciclo longo, como o milho e o trigo e a soja. E ela tem aspectos muito positivos, como a boa infiltração, porque, como eu havia comentado ali agora, são chuvas de baixa intensidade e de longa duração. Então, ela tem uma boa infiltração, permite o desenvolvimento radicular profundo. Mas ela tem alguns riscos. Se ela for muito persistente, ela pode atrasar plantios e colheitas, impactando no calendário agrícola. O que a precipitação pluviométrica tem relação com as práticas e atividades agronômicas? Primeiro, nós podemos fazer o planejamento da safra. Então, a escolha do calendário agrícola, ele depende do regime pluviométrico da região. Então, nós sempre temos que ajustar a época de plantio e de colheita para que ela coincida com os períodos de maior regularidade hídrica. Agora, em relação ao manejo de irrigação. Em regiões de chuvas mal distribuídas, o uso de sistema de irrigação é muito importante. Pode ser por gotejamento, por aspersão, entre outras formas. Então, a precipitação, ela também deve ser monitorada para que a gente consiga evitar uma irrigação em excesso, o que pode causar as famosas perdas de nutrientes, a lixiviação. Agora, em relação à conservação do solo, a gente pode ter práticas como o plantio direto na palha, a adubação verde, a cobertura morta. E elas são essenciais para que a gente consiga proteger o solo da batida da chuva, o que reduz a erosão e mantém a umidade no solo. E agora, em relação à prevenção de doenças. O monitoramento da precipitação também nos ajuda a prever surtos de doenças fúngicas e também permite o planejamento do manejo fitossanitário. Então, como conclusão, nós temos que a precipitação pluviométrica é um dos fatores determinantes para o sucesso da nossa produção. A frequência, a distribuição e a intensidade das chuvas vão afetar diretamente no crescimento das plantas, na disponibilidade de nutrientes no solo, no surgimento de pragas e doenças e também vai afetar atividades como plantio e colheita. Então, nós entendermos os diferentes tipos de chuvas, as formas que elas ocorrem e seus impactos, afeta diretamente na vida do agricultor, que vai poder tomar decisões mais eficazes referente ao uso sustentável dos recursos hídricos e também as práticas agronômicas que vão aumentar a sua produtividade. Muito obrigada pela atenção.